Gente, olha, nós estamos recebendo aqui com a maior atenção, com o maior carinho, com o maior respeito e com a maior admiração. Frei Jacir, eu não sei muito mais o que falar, assim, porque o currículo do Frei Jacir, se a gente for falar o currículo dele aqui, pelo que eu entendi, vai ser o programa todo. Tudo bom, Frei Jacir? Tudo bem, Edilene? Tudo Prazer te bem. receber aqui outra vez. Prazer é Demorou, mas todo meu. voltou. Volte Prazer é... sempre, Obrigado, viu? obrigado. Volte Estamos aí. sempre. Você tem sempre muito assunto bom. Então, e agora um ótimo assunto, porque acabou de lançar uma Bíblia apócrifa. É. E essa Bíblia tem quantos livros? Olha, primeiro eu teria que dizer o seguinte, por que eu dei o nome de Bíblia, né? Porque Bíblia vem lá do grego, biblos, e significa coleção de livros, uma biblioteca. Ah, é? A palavra Biblos? biblos, Ah, tá. biblioteca. É latim? Não, é grego. Grego? Biblos? Grego, Ah, biblos. parece mesmo latim. É grego, Grego. verdade. Aí, então, na Bíblia católica tem 73 livros. Na Bíblia evangélica ou protestante, 66. A Bíblia dos judeus, 39. Isso é o conjunto de história onde foram, durante o tempo, selecionando esses livros para entrar no cânon, isto é, na lista dos livros inspirados, tanto para judeus como para os cristãos. Para os judeus foi lá pelo ano 95, 100, depois de Cristo, e para os cristãos teve um outro processo, anos 150, 200, 398, depois Concílio de Trento em 1546. Então, esse processo todo, sobretudo ali no século IV, a igreja vai definindo quais são os livros que deveriam entrar na Bíblia. Porém, a comunidade cristã, movida pela curiosidade sobre o povo judeu e sobre o ser humano, e sobretudo sobre em relação ao Novo Testamento, vai se perguntar, como é que foi a infância de Jesus? Como é que foi a vida de Maria? Como foi a vida de São José? O que aconteceu com Pilatos depois da morte de Jesus? Tem outras cartas, tem outros atos de apóstolos, né? E apóstolas. Como é que foi a figura de Maria Madalena na história e assim por diante? Então, a partir ali do ano 50 já, depois da morte de Cristo, aliás, o primeiro texto a ser escrito na Bíblia, no Novo Testamento, é o ano 52, a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois veio os evangelhos. 52 depois de Cristo. Depois de Cristo. Ele morre em 33. Depois vem o Evangelho de Marcos, depois as cartas paulinas, algumas ali, Evangelho de Marcos 65, de Mateus entre o ano 70, 80 Lucas e o 95 a 100 João. A partir do ano 50, 80 já tem as parábolas, por exemplo, que não entraram no Evangelho, os Evangelhos, que é do livro do parábola de Tomé, atribuído ao apóstolo Tomé. Sobretudo ali no século II, entre o ano 101 e o ano 200, nós temos 33 outros livros que foram escritos que a igreja, durante o tempo, já não foi aceitando como sendo inspirados. E isso percorreu o século II, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo ali. Ainda tem alguns até ainda do século XII, na Idade Média. Mas a grande maioria do Novo Testamento é do século II. Então são em torno, tanto do Antigo Testamento, do mundo judaico, como do mundo cristão, em torno de 200 livros que não entraram na Bíblia. E aí o que acontece? Então eles para sanar a curiosidade. Entendi. O que eu ia te perguntar, você falou alguma coisa de que houve uma mudança também em 1500 e alguma coisa. 1546, Concílio de Trento. Então, mas era uma época que a igreja era muito pesada ali. Era Sim. Questão, né, da Idade Média. Da Idade Média e tal. Muita violência. É possível a gente acreditar, não é, a palavra talvez não seja essa, mas enfim, só para ficar mais fácil de falar, no que está ali, já que era uma época que tudo era proibido, que tudo não podia, que não podia falar nada, não podia fazer um chazinho, não podia fazer isso e aquilo. Então, assim, quem são as pessoas daquela época que foram capazes de fazer uma mudança e que essa mudança seja uma mudança verídica e não uma mudança cheia de conservadorismo, por exemplo? Tá, não sei bom, se seria a palavra. Para citar aqui, no meu caso, o que eu citei, o Concílio de Trento, é porque vem Lutero e ele tira 7 livros da Bíblia, né, que os evangélicos chamam de apócrifos e nós, os católicos, chamam de deuterocanônicos. Não é o do que eu trato comigo aqui. Correto? E na Idade Média, a influência que vai ter é dos apócrifos sobre Maria. Inclusive, eu tenho um livro que chama O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer.
que por volta ali da Alta Idade Média, no início da Alta Idade Média, o que vai acontecer? O povo vai ter muito medo, a igreja vai pregar muito medo, pavor, medo do inferno, medo disso, medo daquilo outro. Então Jesus passa a ser como um juiz, e esse juiz, ele vai ser violento com as pessoas. Então Maria passa a ser a advogada nossa. Quando surge a Salve Rainha, quando é a Maria advogada, e a igreja cria o imaginário do inferno, depois ameniza com o purgatório, aquela coisa toda. Mas isso é uma outra história, inclusive a minha tese de doutorado na literatura foi isso. Eu peguei a literatura apócrifa assuncionista, que fala da Assunção de Maria, e como é que essa literatura apócrifa que fala de Maria, ela chegou no Brasil, trazida pelos portugueses, num catolicismo muito devocional, mas muito mesmo devocional, que chega no Brasil. Aliás, nós somos um povo brasileiro devocional. O clericalismo foi difícil de chegar no Brasil por causa disso. Então, como aqui no Brasil, numa associação de mulheres negras perto de Salvador, ali, elas resistiram e criaram uma resistência e aceitaram a dominação portuguesa, impondo a dormição, a Assunção de Maria, mas cultuando as divindades africanas. Foi uma literatura muito interessante desse grupo de mulheres de Cachoeiro, que existe até hoje. Só de mulher. Hoje? E elas eram grupos também ligados aos velórios, né, que na igreja antigamente, quando morria, você tinha que ficar enterrado na igreja, os grandes, ou nos cemitérios. Então tem, inclusive, uma evolução muito interessante do processo dos cemitérios na história no Brasil. Tem um papa lá em Portugal, no Porto. Como é que ele chama? Sabe? Enterrado? Não, ele está na igreja. Um papa? Acho que é o único papa que está fora do Vaticano. Ele está na igreja lá no Porto. Como é que chama essas igrejas grandes demais? Catedral? Catedral. Sim. Depois eu vou te mostrar, eu tenho foto. Tá. Então essa é uma história. Agora aqui, eu chamo então apócrifo, Bíblia, apócrifa, porque sim, a palavra apócrifo vem do grego também, significa escondido. Significa aqueles textos que as comunidades usavam de forma escondida. Que a igreja não permitia o uso deles. Que um dos critérios para selecionar os livros que entraram na Bíblia canônica era esse. Será que um livro era usado por muitas comunidades? Não. Evangelho de João, por exemplo. Imagina, 500 comunidades utilizavam o texto. Evangelho de Maria Madalena, só 10. Então aí, qual que é o critério? Aquilo que tinha mais aceitação. Mas muitos livros, o Evangelho de João, por exemplo, começou a ser aceito na igreja, até no ano 270 ainda tinha dúvidas se o Evangelho de João poderia ser considerado inspirado ou não, porque tinha influência com o gnosticismo, que era uma corrente de pensamento. Então, o que a gente propôs aqui nessa literatura? Eu fiz primeiro uma grande introdução sobre o que é essa literatura apócrifa, tanto do Antigo Testamento como o Novo. E depois fui recolhendo, por exemplo, os evangelhos da infância de Jesus. Você não teria curiosidade para saber, por exemplo, como é que Jesus viveu com 8 anos? Será que ele fazia milagre também? Quem contou isso? Os apócrifos? Os autores, por exemplo, o Evangelho da Infância de Jesus segundo o Pseudo Tomé, atribuído a Tomé, por isso pseudo, falso, é do ano 170 depois de Cristo. Porque nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a igreja tentou definir sobre a figura de Jesus. Quem era Jesus? Ele era Deus? Ele era divino? Ele era humano? E aí foi uma disputa muito grande, teológica, em torno disso, que a igreja foi delimitando os processos, certo? Então se perguntava também, e aí Jesus, na infância, o que ele podia ter feito? Então recolhe várias histórias. Por exemplo, o menino Jesus que vai à escola, o menino Jesus que faz milagres. Então eu traduzi 6 evangelhos da infância de Jesus. Esse do Pseudo Tomé. Então, para, que nós vamos voltar nisso. Eu tenho que chamar comercial e música. Então fica isso, nós vamos falar sobre esses evangelhos. E eu tenho umas perguntas para fazer, mas daqui a pouco eu faço. Porque senão vai confundir a cabeça dos ouvintes também. 4h27, a gente volta com o Frei Jaci. Gente, a gente está tendo uma aula aqui, né? Vamos aproveitar, tá? De volta ao nosso programa, 4h41, entrevistando hoje o Frei Jaci, que está contando para a gente um pouco, só um pouquinho, do que está dentro do livro que ele acaba de lançar, a Bíblia Apócrifa. Gente, é uma Bíblia mesmo, mas eu creio que
Tem muitas histórias dentro desse livro, inclusive sobre a infância de Jesus, que o Frei começou a falar e interrompemos. Pode continuar, então. Ok, Edilene. Então, gente, essa Bíblia Apócrifa que está falando, a gente trabalhei em torno dos 10 anos traduzindo esses textos, Edilene. Aqui eu traduzi 67 livros na íntegra. 67 livros. De que língua para... Olha, traduzi. Esses textos tem muitos deles em grego, né, latim, e depois alguns em hebraico, e a grande maioria deles tem em alemão, francês, italiano, espanhol. Mas você fala essas línguas todas? Sim. É porque quando a pessoa fala língua lá de Israel, fala inglês, fala francês, alemão, espanhol, italiano, alemão, francês. As outras parece que vão ficando mais... Não é porque eu tive a possibilidade na minha vida, né, de começar os meus estudos fora do Brasil, morando no México, depois morei na Alemanha, estudando no México. Já aprendeu espanhol no México, já depois, falava português. E aqui no Brasil eu estudei francês durante 5 anos, fiz aliança com a Aliança Francesa completa aqui no meu tempo de faculdade lá em Petrópolis, no Rio. Nossa! E depois lá da Alemanha, fiquei um tempo na Irlanda, depois fui para Itália, fiquei 3 anos e meio lá. Depois mais de 1 ano em Israel. Sempre estudando? Sempre estudando. Fiz mestrado e doutorado na área de linguística para interpretar esses textos bíblicos antigos. Com certeza tem que ser linguística para poder... E língua, sabe o que é? Você aprende uma, você aprende outra. E até por causa da linguística, ela te ensina isso. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na Itália, quando eu escutei a primeira vez a palavra perguntar em italiano, que se diz domandare. Domandare? Domandare. Aí eu já sabia francês eu demandei. Pronto, aí se associa uma coisa com a outra. Eu faço essas associações. Agora, o hebraico não, hebraico, grego, aramaico é diferente, né? Você fala, por exemplo... Eu tentei decorar o Pai Nosso em hebraico. Você fala, por exemplo, por favor, em hebraico é slicha, não tem nada. Slicha. Eu adoro isso. Eu gosto desses. Por isso que eu estudo alemão sozinho, sabe? Então, assim, eu não sei nada. Só sei o basicão. Já ouvi você falando em alemão mesmo no programa. Não, mas eu não falo nada aqui. Eu estudo em casa todo dia. Mas assim, eu já consigo ouvir e escrever sem saber o que eu estou escrevendo. Mas o alemão, a pronúncia é fácil. Eu acho fácil. É fácil, aquela pronúncia. Em inglês eu já acho difícil. É isso, já é diferente. O embolado. Isso, se for para a Inglaterra, então nos Estados Unidos é um ovo dentro da boca. Agora o da Inglaterra eu acho que é mais fácil. Na Inglaterra é mais tranquilo. Mas deixa uma língua de lado e voltamos aqui. Então eu fiz todo esse trabalho de comparação dessas línguas, olhando, traduzindo, achei muito na internet, muitos textos antigos. Eu já tinha recolhido isso também, entendeu? Às vezes eu via o texto em francês, em latim ao mesmo tempo, em grego, aí dava para ir fazendo. E fui brincando esses anos todos traduzindo. Porque não tem aqui, por exemplo, não tem. Você achou coisas interessantes na França? Isso, eu fui recolhendo o tempo todo lugar e trazendo para mim. O que tinha lá não tinha no outro. Isso, e fui juntando. E surgiu essa Bíblia com 784 páginas. Uau. Que eu vou lançar aqui em Divinópolis na próxima segunda-feira, não nessa, mas na outra, dia 17 de março, às 19h30 ali no nosso Centro Franciscano de Formação e Espiritualidade. É aqui na Minas Gerais, ali perto do Roberto Carneiro. Então, eu vou fazer uma palestra lá sobre isso daqui. Não, no dia da minha cirurgia. Vai ter um show artístico, vai ter apresentações artísticas de um coral afro, entrada franca, a orquestra de violão da escola de música daqui vai cantar, um coral africano, com voz africana, maravilhoso. Eu acho lindo. Lindo, porque eu quero colocar as duas coisas, um clássico e um outro de resistência africana. Eu acho lindo, eu já vi e depois os autógrafos, um coquetel, vai ser uma noite bonita. Vai lá, gente, quem tiver oportunidade. Eu não posso, eu vou estar operada, nem conversar eu vou poder, eu vou estar... Nossa, ela vai conseguir ficar sem conversar? Não, pois é, eu não vou conseguir falar, não tem jeito, é no dia da cirurgia. Tá certo, pode dar. Mas vamos bem, então aqui o que eu fiz? Eu traduzi um bloco da Bíblia sobre o Evangelho da Infância, o outro bloco sobre os evangelhos sobre Maria, a história de Maria. Um sobre São José, outro sobre os evangelhos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Outros evangelhos gnósticos, outra história de Pilatos. Depois um grupo de Atos dos Apóstolos, cartas e Apocalipse. Sobre a infância então isso aqui de Jesus. É interessante que você vai ter... Agora, como é que eu acho o evangelho da infância de Jesus segundo o Pseudo Tomé? Como é que eu acho o evangelho da Natividade de Maria? Gente, aqui nesse livro agora, a nível de Brasil, você tem todos eles traduzidos, reunidos num único livro. Então, é leitura e é narrativa. Eu procurei fazer assim,
uma tradução bastante simples para que as pessoas possam acompanhar, a pessoa simples também Linguagem. possa ler, uma linguagem simples. E não fiz uma tradução assim com aparato crítico, aquelas Entendi, coisas que violentas para ótimo. estudiosos, não, sabe? Aham. É como a Bíblia, né? Você tem uma Bíblia pastoral das Paulinas, é mais simples, você tem uma Bíblia da Jerusalém, Tebe, que é mais para estudioso. Então depende. Tá. Então, mas, por exemplo, aqui, olha, o Evangelho da Infância, né? Isso aqui é muito interessante. Esse primeiro Evangelho da Infância do menino Jesus, vou dar uma palhinha aqui. Primeiro que esses Evangelhos da Infância é muito interessante. Eles vão mostrando o menino Mas como é que eles Jesus. descobriram a infância de Jesus? A tradição, tanto dos canônicos como os outros, é uma tradição oral. A Bíblia Sim. o povo antigo era de tradição oral. Era a língua- Falava tudo era oral oral. antigamente, Então ia né? passando de comunidade. E tinha aquelas pessoas inteligentes, né? Que sabiam recolher isso e escrever. Então você pega um Marcos, um Mateus, um Lucas, um Paulo, por exemplo. Em vão seria a nossa fé se não fosse São Paulo. Era um grande teólogo, um grande estudioso. Lucas né? era médico, Lucas né? era médico, discípulo dele. É. Então esse povo todo que colocou isso aí. Então nesse evangelho, por exemplo, aqui do Pseudo Tomé, ele vai mostrar a infância de Jesus de 5 aos 12 anos. Como é que ele viveu? Na Bíblia nós só temos a presença dele lá no templo. Né? Então Jesus aqui é um menino travesso, cheio de poderes, Como todas as milagreiro, mas um menino assim também levado, como dizia para a nossa linguagem, para não falar um menino encapetado, né? Aham. Um menino levado, que tinha suas travessuras também. Aham. Né? E ele podia ressuscitar, tinha o poder de ressuscitar. Então vai contando como vai ser essas histórias. E o texto começa assim, por exemplo. Eu, Tomé e israelitas, julguei necessário transmitir a todos os irmãos procedentes do paganismo os conhecimentos da infância de nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as maravilhas que realizou, desde o seu nascimento em nossa terra. Aos 5 anos de idade, o menino Jesus estava brincando em uma das correntezas de água, depois da chuva. Recolhia a água em pequenas poças e a tornava límpida como instante, dominando-a só com a sua palavra. Formou uma pasta com barro e modelou com ela 12 passarinhos. Fez isto em um sábado. Olha, Jesus também fazia milagre em sábado. Havia outras crianças brincando com ele. Vendo o que fizera em dia de sábado, certo judeu saiu correndo e contou tudo a seu pai José. Olha, teu filho está na correnteza. Ele apanhou massa de barro, fez 12 passarinhos. Ele profanou o sábado, que o judeu não podia Fazia fazer nada no de sábado. Não faz até hoje. Em Israel, É. no bairro Mea Shearim, lá em Israel, ninguém faz nada. E se você entrar lá numa bicicleta, num carro, eles vão te apedrejar. Ah, é? Porque não Assim, pode. nesse Jogar pedra nível? pode, mas é até hoje. Uau! Chama o bairro das 100 portas, Mea Shearim. Como é que é? Bairro o quê? Mea Shearim, bairro das 100 portas, em Israel. Das 100 portas? O que é isso? Não, o nome do bairro. Ah, tá. Achei que Mea tinha 100 Shearim. portas. Não, é um bairro tradicional em Israel. Então, peraí, dá pra parar? Só terminar a historinha, Tá. quer ver? Então ele profanou o sábado, porque José dirigiu-se ao lugar e ao vê-lo repreendeu dizendo, por que faz isso no sábado? O que não é permitido fazer, meu filho? Jesus bateu asa, voltou-se para os passarinhos e disse-lhe, ide! Abrindo as asas, os passarinhos voaram, gorjeando. Ao presenciar isso, os judeus ficaram admirados e foram contar a seus chefes o que tinha visto Jesus fazer. Nossa! Isso aqui, olha que história interessante. E 12, hein? Ele tinha aqui quando ele tinha 5 anos de idade. 12 passarinhos. 12, por causa dos 12 Os apóstolos, das apóstolos. 12 tribos. Voa, eles voaram. Voaram. Aqui eu fiquei arrepiada. Interessante a história. Nossa, lindo. 4 horas e 50 minutos, a gente volta com o Frei Jaci. De volta ao nosso programa 5 horas 3 minutos, Frei Jaci é um homem de uma cultura impressionante, um poliglota, porque ele falava muitas línguas, e estudioso, e acabou, já lançou e vai lançar de novo ou não lançou ainda? Não, os lançamentos começam agora, na semana que vem. Ah, tá. Em Então, São Paulo, dia 12 e Ah, 13, depois aqui em Divinópolis, dia 17, dia 1º em Belo Horizonte e assim por diante. então é a Bíblia apócrifa, mas ela está à venda. Ela já está à venda, né? Aonde? Aqui em Divinópolis, na livraria do Santuário de Santo Antônio, na livraria da Diocese, na boutique do livro, e também na internet, o site da editora Vozes, na Amazon, no Mercado Livre, Casa Bahia, qualquer coisa, só colocar Nossa, lá na... merecia um Pulitzer, não merecia?
Pô, Eu acho. Então Mas aí vamos continuar. ela é só você digitar lá na internet, Bíblia Apócrifa, Frei Jaci, você vai achar, né, É na mesmo internet. jabuti? Ah, não, tá doido, Jabuti, não chega tanto não. Não, chega assim. Isso é pra Adélia Prado, pra lá. Que isso, nossa, que isso, esse livro seu, essa Bíblia, Isso aqui, sabe que isso aqui já é meu 29º livro? isso é um estudo, isso você estudou muito para fazer esse São livro. anos de pesquisa. Anos de pesquisa, Pesquisa. porque isso foi... Porque eu comecei a pesquisou. publicar de Lendo sobre os Apócrifos em 2003, sabe? Porque eu publiquei um livro, As Origens Apócrifas do Cristianismo, Comentário ao Evangelho de Maria Madalena e Tomé. Depois publiquei uma sobre o outro Pedro, a outra Madalena. Esse, O Medo do Inferno é a Arte de Bem Morrer, Os Atos dos Apóstolos. Então, os livros E aí- que eu estou falando que estão separados, você mesmo que escreveu. Não, que ocorre. Esses outros 6 livros sobre literatura apócrifa, eu fiz um estudo. Entendi. Comentei, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena e de Tomé. Tem um livro pelas Paulinas com isso. Correto? Agora, esse daqui eu resolvi, é o texto. Lá é comentário, é o texto. Agora, aqui tá. é o texto traduzido para a pessoa fazer uma leitura muito interessante. Uma leitura narrativa de tudo isso. Aqui sobre a infância, uma outra coisa que valeria a pena se focar, né? São essas travessuras, esses milagres de Jesus, aqui muito interessante. Até mesmo quando ele vai para a escola, diz a história que os textos que ele tinha 3 professores. Ele sabia mais do que os professores. Então os professores desistiam de ensinar. Mas os meninos sabem Está tudo. atrapalhando a aula, né? Está trabalhando. Não. E ainda me Não. chamando de burro. Não. Não, mas tem uma aqui que fala que um professor, o primeiro professor que ele teve, chamou tão a atenção dele, porque ele estava falando tudo, ele pegou uma régua naquela época e batia na cabeça das crianças, né? Aham. E bateu na cabeça do menino Jesus, como não tinha conselho tutelar naquela época, né? O Jesus mesmo resolveu, o menino Jesus, falou, cai morto. Nossa Aí o Senhora. professor morreu, não. Oi, naquela... Aí isso é exagero, né? Aí, ó, o pessoal Por está i- perguntando... Desculpa, Pode perguntar. pode continuar. Isso é exagero. Eu até digo, por exemplo, que na literatura apócrifa você tem que saber entender isso. Você tem textos apócrifos aberrantes, complementares e alternativos. Aberrantes, vocês já diziam que Jesus não podia matar nunca, né? Alternativa, Evangelho de Maria Madalena e Tomé, que propunha um cristianismo diferente do cristianismo que se tornou hegemônico, e complementares que complementam os canônicos. Eu sempre digo, a tradição nossa católica de Maria é mais apócrifa do que canônica. Você tem a Assunção de Maria na Bíblia? Não tem. Você tem Maria, a consagração dela no templo? Não tem. O casamento dela como José, como é que foi? Não tem nada disso. Nos apócrifos tem. Mas tem alguém perguntando alguma coisa? Tem, mas onde Maria está enterrada? Pois é, aí é que tem a tradição. Nós temos Tem vários isso aí? textos apócrifos dela, o que nós temos Fala do sobre canônico, nós temos falando que ela, Jesus fala, mãe, eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho, mulher, eis aí teu pai, tua mãe, Aham. e diz que João, o evangelista, então cuida de Maria depois da morte, Sim. né? E é uma tradição diz que ela foi para Éfeso, na Turquia, Sim, tem a casa já dela ouvi lá, falar isso. né? Então tem a presença dela em Éfeso. Uhum. Eu inclusive já visitei, inclusive eu até faço uma viagem, viu, de peregrinação. Ah, é? Sobre os caminhos de Paulo. Gente, que Interessantíssimo. máximo. Tem uma previsão agora da gente fazer uma outra viagem agora, né, talvez tomara esse ano ainda, né? Para Grécia e Turquia, caminhos de Grécia. Paulo. Aí vai a Éfeso. Nossa, gente, Fantástico. que máximo. Mas aí então é essa história de Maria, muito bonita. Muito bonita, tá todo nesses A textos aqui. Bíblia é uma história muito bonita e eu acho que a apócrifa eu vou gostar mais ainda. Aqui, ó, boa tarde, Girlene. Pergunta para o Frei Jaci onde compra a Bíblia apócrifa. A gente falou, vai repetir, tá? É o Wagner do Porto Velho que perguntou também outra coisa. Pedir para ele falar sobre o livro, um pouquinho do apóstolo Bartolomeu. Tá aí também? Tem aqui também, os Atos dos Apóstolos dele. Mas você pode ficar à vontade para falar assim, que for mais importante a gente Quem falar. perguntou aí foi o Luiz, né? É o Wagner, Wagner. do Porto Velho. Ô, Wagner, a Bíblia Apócrifa já está disponível na internet, só você digitar meu nome lá, Bíblia Apócrifa e Jaci, você vai encontrar. Mas aqui em Divinópolis, você pode encontrar na livraria do Santuário, ao lado do Santuário, Boutique do Livro ou livraria da Diocese. Você pode já encontrar. Tá. Você vai deleitar aí, viu? Então, vamos continuar. Então, Maria, aqui é muito interessante essa história de Maria. Então, nós temos o proto-evangelho da Natividade de Maria, que vai contar como é que Maria, né, esses apócrifos, então, marianos, eles vão nascer entre o século III e o século VII. Então, muito interessante.
Porque se a igreja definiu naquela época quem era Jesus, era filho de Deus, era divino, era humano, aí o povo perguntou, e Maria? A igreja tinha que dar uma palavra sobre Maria. Ué, porque já que ela que teve ele concebida pelo Espírito Santo. Isso, né? justamente. Aí isso mesmo. Aí veio, por exemplo, lá em Éfeso, no concílio de Éfeso, então Maria, aliás, em Constantinopla, em 382, vai decretar Maria como sendo a mãe de Deus, a Theotokos. E aí, Theotokos, Deus, Tocos, estojo de Deus, Maria, mãe de Deus, na verdade. Na verdade, seria a tradução, seria aquela que parturiu Deus. Uhum. Então, a mãe de Deus. Então, começa, então, várias narrativas sobre Maria. Então, um livro sobre Maria, aí a pergunta é, como é que foi a vida de Maria? Dormiu, morreu ou não? Foi assunto aos céus? Como é que foi a morte dela? Né? E aí, no Oriente, é que foi ela mais... Ela era casada? Ela era... Não. O José morreu? O que é a história de Maria é o seguinte, aí essas histórias aqui vão contar. Ah, tá. Joaquim e Ana, segundo a tradição dos evangelhos apócrifos, na tradição da festa de Joaquim e Ana, né, em julho, vem justamente disso. Então, Joaquim e Ana, eles não tinham filhos. Joaquim foi fazer a sua oferta no templo de Jerusalém, e o sacerdote disse para ele, olha, você não pode fazer a sua oferta porque você não deu descendência para Israel. Aí diz que Joaquim ficou muito triste, foi para as montanhas rezar, e trabalhar, e Ana ficou em casa. E ela então vê um ninho de passarinhos no terreiro, de pé de louro, e fala para Deus, olha, você dá filho para todo mundo e não me deu. Aí ela vai conceber, então, segundo a tradição também, até pelo Espírito Santo, como Maria vai conceber. Por isso tem aquela música, ó Maria concebida sem pecado, né? Famosa, de Padre Vitor Coelho de Almeida, que cantava na Rádio Aparecida. Então essa música mostra isso, a concebe. E aí ela põe o nome dela de Maria, diz que quando Maria nasceu, né, Ana fez um quarto para ela, um santuário, ela não põe aos pés, fez o aniversário dela de 1º ano, e Joaquim e Ana prometeu então que Maria seria consagrada no templo. Depois teve uma outra mulher, uma outra irmã, que também recebeu o nome de Maria, que possivelmente seria Maria de Cleofas, que fala o Evangelho. Então Jesus não tinha outros irmãos? Não, aí o que acontece? Aí ela vai morar no templo, segundo a tradição apócrifa, vai ficar 9 anos, dos 3 anos até aos 12 anos no templo de Jerusalém como consagrada. Chamava os nazireus, os consagrados. Aí, quando ela chegou 12 anos, não podia fazer o quê? E agora? Essa menina não pode ficar aqui, porque os judeus falavam que a mulher, quando entra na menarca ou quando ela menstrua, ela é impuro o sangue dela, isso é uma dominação contra a mulher fortíssima. Aí então, eles chamam todos os idosos, e fala, cada um de vocês vão trazer um bastão, uma vara. E aí o sacerdote vai rezar e quem for escolhido, Deus vai dar um sinal. E diz que José já tinha 90 anos, viúvo de 1 ano, de um casamento de 49 anos. Ele já tinha 6 filhos. Josetos, Judas, Simão, Tiago, Lídia. Então, 4 homens e 2 mulheres. Esse é os irmãos de Jesus, segundo parte de pai. Parte de pai. Entendi. E aí, quando eles rezam quando o sacerdote reza em torno do bastão de Maria que ele entrega de José, diz a tradição que do bastão veio uma flor, um lírio. Daí o tal do lírio de São José, que é considerado o lírio da fertilidade. Olha que interessante. Inclusive, daí vem também a tradição do buquê das noivas, que vem do lírio de São José. Gente, é muita informação, meu Deus, socorro. Aí José leva Maria para casa, em Nazaré, porque Jesus vai chamar o Nazareno, ela fica lá com ele vai para as montanhas trabalhar, aí Maria fica grávida do Espírito Santo, conforme a tradição canônica da Bíblia. E José volta, ele é condenado por isso, eles fazem um teste com Maria e com José, assim, que dá 7 voltas no altar, para ver se ela não teve relação com outro homem, senão ela seria apedrejada. Sim. Aí vem toda a história do São José, que recebe em sonho Maria, aquela coisa era toda. E aí, então, ele aceita Maria e torna-se o esposo dela, mas sem coabitar com ela. E depois é que vem todo o nascimento de Jesus, que também tem a tradição apócrifa, que conta quando eles vão para Belém, como é que nasceu, os reis magos, aquelas coisas todas, é tradição apócrifa. Não é canônica, não. 5h13, a gente volta daqui a pouquinho. Tá? A presença do Frei Jacir aqui no nosso programa, falando da Bíblia apócrifa,
que ele acabou de escrever, está fazendo o lançamento, já fez, vai continuar fazendo, porque vai passar por várias cidades, mas o livro já está à venda, tanto na internet, quanto na igreja, na livraria da igreja, na Santuário. boutique do livro, na igreja do Livraria do santuário. Santuário. Internet, Amazon, tá, gente? Boa tarde, Irlene. Pergunta pro Frei Jaci, onde compra a Bíblia já foi? A gente acabou de falar. Se possível, pedir para falar do Bartolomeu, apóstolo. Passa para o próximo. Nós vamos fazer as perguntas, porque aí ele já responde, porque é o último bloco, tá, gente? O José Lara, do bairro Porto Velho, pergunta para o Frei Jaci qual a relação da Igreja Católica com os livros apócrifos. E a outra Dirlene pergunta o Frei por que os judeus não consideram Jesus como Messias? É o Christopher do Manuel Vos Balinhas. Mas os islâmicos também não consideram Jesus. Não. Pode responder, Frei. Fica à vontade. Então, primeiro vamos responder ao Wagner, perguntou sobre o Bartolomeu. Wagner, aqui então nessa Bíblia apócrifa que a gente está lançando, né? Que vai ser então no dia 17 de março, às 19h30 horas, ali na Rua Minas Gerais 572, nosso centro franciscano, com um evento muito grande, que eu vou fazer uma palestra sobre isso, tem um show artístico junto e assim por diante. Então, um baita no lançamento, aqui em Divinópolis. E então você perguntou sobre Bartolomeu. De fato, eu traduzo aqui também Atos de Bartolomeu, de acordo com as Memórias Apostólicas, segundo Abdias. É um texto da Idade Média, de latim, escrito em latim, que vai contar a história de Bartolomeu, que na verdade seria aquele Natanael, que Jesus diz que Natanael significa Deus dá, e então ele acrescenta que seria ele fala esse aqui, um judeu perfeito, aquilo que eu vi debaixo da figueira. Então esse Bartolomeu morreu degolado na Armênia, por ordem do rei Astíage, irmão do rei Polímio, onde ele pregou. E então Bartolomeu, tem a história dos Atos dos Apóstolos, assim, vários apóstolos saíram pregando depois da morte de Jesus. Na Bíblia nós temos Atos só de Pedro e Paulo, então aqui eu traduzo 12 Atos. São Judas Tadeu, por exemplo, que é muito conhecido, muito venerado. É verdade que todos morreram de forma muito cruel? Todos. Esse aqui, por exemplo, Bartolomeu, ele morreu, então, degolado, né? E antes da decapitação, a sua pele foi tirada. Nossa, terrível. Ai. Então, desde que ele foi apedrejado e depois também crucificado. Nossa. E ele tornou-se o apóstolo da Armênia. Isso é muito interessante. A Armênia foi a primeira nação a aderir ao cristianismo em 301. Então, isso é muito interessante. Você perguntou a todos eles. O único apóstolo que, segundo a tradição aqui também, que não morreu decolado, martirizado, foi São João. O túmulo dele está em Éfeso, na Turquia, né, onde está também a casa de Maria. E ele então morreu, segundo a tradição apócrifa, ele foi enterrado vivo. Ele pediu... Isso não é tortura. Ótimo. Mas foi a pedido dele, segundo a tradição apócrifa. A pedido dele. Ele faz uma declaração de fé muito grande. Segundo a tradição já estava bem idoso. O texto fala 90 anos, mas ninguém vivia 90 anos naquela época, né? Muito idoso. Foi Bartolomeu que morreu com cento e não sei quantos? Não, São José morreu, segundo a tradição, com 111 anos. São José? Mas não existe não. Não, na né? Idade Média o pessoal morria, nós vivêssemos com 30 anos. E nós aqui, essa grupinha aqui, estava tudo morto já. Morto. Com certeza. Enterrado e osso, não tinha nem osso mais, se fosse na Idade Média. Teve uma época que a idade era 24 anos, Isso, por isso a Idade Média chegou ainda a 30, 40, 50 anos, já era idoso. Porque não tinha nada, né? Não tinha creminho para passar, não tinha nada. Não tinha nada. Então morria tudo. A outra pergunta foi sobre a questão da relação com a igreja, do Gelara perguntando. Eu acho que a igreja durante a igreja por muito tempo rejeitou esses textos, né? Até bem recentemente, dizendo que as comunidades não tinham preparação para ler esses textos. Então rejeitou, porque também historicamente foram textos assim que traziam oposição ao cristianismo, como o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, é um evangelho de oposição ao cristianismo da época, que era um cristianismo apostólico e hegemônico. Então rejeitou por muito tempo. Em algumas décadas para cá, né, a gente começou então a estudar isso. Aqui no Brasil eu comecei por volta do ano 2000, primeira publicação em 2003. Eu naquela época eu tive bispo que colocou o dedo no meu nariz e falou: para com isso, você está mexendo em coisa que não deve. Certo? Mas eu não parei. É isso que eu ia falar. E fui para frente, fui pesquisando, né? Hoje a gente consegue então ser uma referência no estudo dessa literatura apócrifa. Interessante. Né? Então, inclusive até o nosso último congresso de
pesquisadores da Bíblia, que foi em Belo Horizonte. Nós temos uma associação de pesquisadores da Bíblia, né? Mais de 20 anos já. O tema foi os apócrifos. Eu fiz uma conferência de abertura lá. Depois eles até me elegeram como presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Uhum. Então, é uma tentativa da gente trazer e mostrar que a gente precisa conhecer esses textos, nem que seja como literatura. Sim. Então, o meu desejo não é transformar esses textos em inspirados. Não, nem nada disso, não. Os textos inspirados já estão lá. Mas eu acho que os cristãos também têm direito de conhecer os pensamentos de outros cristãos durante a história, que viveram naquela época e que pensavam diferente também. Verdade. O cristianismo é uma porta aberta, tem lugar para todo mundo. Se hoje tem lugar até para a volta do véu nas igrejas, por que não tem espaço então para discutir? Estão querendo voltar ao véu? Tem muita gente. Não vamos entrar nesse assunto não, que é polêmico. Não, mas é que eu usei véu. Meu Deus do céu. Mas no tempo antigo, quando você era menina. Né? A gente tinha um véu, quando a gente... eu não ia para a igreja com véu, não. É só quando era alguma solenidade da minha escola. Isso. Eu estudava na escola de freira. Aí a gente tinha que... Era um arquinho com o véuzinho. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, não, mas é interessante. Eu não sabia. Mas então aqui tem uma tentativa de eu quero dialogar, entender isso. Há textos aberrantes, complementares e cristianismo. Peraí, aberrantes, exagerados. Tá. Menino Jesus matava. Não. Entendi. Não é isso não. Tá. Complementares, complementa a história de Maria. Alternativo de uma forma, de um pensamento diferenciado, que a gente tem que dialogar com esses pensamentos também. Entendi. Então, entender isso é muito importante, porque você... Aliás, nós temos que entender a nossa fé, ela tem que ser uma fé crítica, correto? Uma fé que te leva a ser livre. A fé não pode amarrar ninguém. Você falou no início do programa sobre a Idade Média. Viver na Idade Média era terrível. Tudo era religião, tudo era medo do inferno, tudo medo do purgatório. Sim. Os padres pregavam com caveira na mão e falando você vai para o inferno. Diz que as missas eram verdadeira aula de terror. Sim. E as pessoas não viviam, né? Então, essa lá com Goya em 1600 e outro, quando ele acaba o sonho de Goya, né, que fala lá, o fim do sonho, então entra a época da Revolução, do Iluminismo, tudo isso muda. Então a gente passa a não mais viver atrelado. Religião é para te libertar, religião é para te viver na liberdade dos filhos de Deus, não te atrelar a uma visão que te paralisa. Então é preciso de ter liberdade diante dos textos canônicos e liberdade de interpretação também diante dos textos apócrifos. Aliás, Dilene, até aproveito esse espaço seu aqui, tem muita gente nos ouvindo, para fazer um convite. Aqui em Divinópolis, no Centro Franciscano, nosso aqui na Rua Minas Gerais 572, nós temos o curso de Teologia, que eu dou aula lá e muitos outros professores também. Vai começar segunda-feira agora uma nova turma. Quanto tempo? São 2 anos de curso, é sempre segunda-feira de 19 horas às 21h30. Ele é presencial e online. O que se estuda no curso de teologia? A gente estuda as matérias bíblicas, né? Tanto o primeiro como o segundo testamento. A gente estuda as matérias teológicas, tipo graça, trindade, as matérias litúrgicas, sacramento e assim por diante. E as matérias pastorais. Então é um curso muito interessante. Eu não posso ir lá segunda-feira, eu moro longe. Não, então você se inscreve e assiste online. As aulas ficam gravadas. Hoje em dia o online é muito interessante. Mas se você é presencial, é muito bom. Então, se você tiver interesse, né, ligue para nós, lá no telefone do centro, 3212-9135. 3212-9135. Ligue no horário comercial e faça a inscrição. Ou vai lá segunda-feira e pode fazer a inscrição na hora também. Que aí você vai estudar a Bíblia canônica, né, e compreender o mundo da Bíblia canônica. Mas é fácil, sozinha? Não. Online? Não, porque é aula, né? Porque online eu acho meio assim, você não tem como perguntar. Não, mas nós podemos perguntar também, o nosso pode perguntar. Porque é transmitido ao vivo. É ao vivo. Ao vivo. Depois ela fica gravada. Entendi. Correto? Ok. E a gente também, então, ajuda nesse sentido aí. E tem a pergunta aqui do... Por que os judeus não consideram, desculpa, Jesus como Messias? Mas aí eu acrescento na pergunta dele, por que Maomé, que veio bem depois de Jesus, é o Deus, né, o Jesus dos muçulmanos? Então, aí são 2 perguntas. Tá. Primeiro, acho que não entende, porque a espera do Messias no mundo judaico é a partir do ano 1000 com Davi, que falei que viria um Messias que libertaria Israel de todo o sofrimento, de toda a situação que o povo judeu estava vivendo. Então, eles imaginavam esse Messias viria para libertar Israel contra todos os dominadores. Ao longo, depois dos 1000 anos, então,
várias tentativas de espera do Messias que não se realizou. Quando Jesus veio, ele disse, e na verdade ele se auto-apresentou, o Evangelho de João é bem forte isso, que ele era esse Messias, esse era enviado de Deus. Ele diz, quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Né? E os judeus não vão aceitar, primeiro que Jesus não veio para uma revolução, sim social, mas o modo como ele agiu não é o que os judeus esperavam. E na época de Jesus havia uma dominação romana que era muito forte, muito forte. E eles esperavam assim, que o Messias viria, mas jamais iria morrer numa cruz. Porque morrer na cruz, morreu, né? morrer numa cruz é você ser maldito. E ser maldito é a pior coisa que tem para o mundo judeu. Então, ele morreu na cruz, prova que não é o Messias, certo? Ele se dizia filho de Deus. E para eles o Messias não seria filho de Deus. O judeu jamais admite isso, que eu posso me intitular filho de Deus. Então são esses motivos que vão levar o povo judeu a dizer, ele não é o Messias. Mas grande parte do povo judeu... Quem é o Jesus dos judeus? Não, o Messias. O Messias, a palavra desculpa. Messias é o Cristo. Não, eles esperam até hoje. Esperam até hoje. Entendi. Durante a história, por exemplo, depois da morte de Jesus, no ano 135, tem um cara revolucionário que fez muita revolução no Estado de Israel. Eles se diziam, o nome dele era Bar-Coba, o filho da estrela. Ele se dizia o Messias. Depois também percebeu que não era ele. E os judeus, durante o período da história, eles foram alimentando essa história do Messias que virá. E esperam até hoje. Os judeus mais abertos, mais liberais, eles dizem assim, o Messias só virá quando houver uma revolução social. Quando a justiça social acontecer no meio de nós. E ele poderá ser uma pessoa ou poderá ser uma comunidade. Então, inclusive, eles apoiam a igreja que faz questão social, porque eles falam, vocês estão preparando para a vinda do Messias. Os conservadores esperam o Messias como pessoa mesmo. Agora, Maomé ele entra na história lá no ano 622, é uma outra história. Maomé tem toda a relação política de criação de um Estado teocrático, o governo de Deus. E Maomé recebe essas revelações, essas suratas, que vai escrever depois o Alcorão. E ele vai ser esse grande líder político, religioso, que os judeus têm como o grande profeta. Os muçulmanos. Os muçulmanos. Né? Então, 5 princípios dentro do muçulmano, né? Reconhecer a Maomé como... Alá como Deus, Maomé o profeta, ir a Meca uma vez na vida, rezar 5 vezes ao dia e fazer um mês de jejum durante o ano. São 5 princípios islâmicos. E eles esperam que o Messias ainda virá. Tem em Belo Horizonte, tem uma porta que chama a Porta de Ouro, que está fechada até hoje. Jesus passou por ela no domingo de Ramos, que nós celebramos. Ela está fechada, quando fechada. Então eles dizem, só vai abrir, tem 500 anos que ela está fechada, quando Jesus voltar para os cristãos. Os judeus só quando o Messias vier. E para os muçulmanos, que tem lá dentro 3 cemitérios perto, só quando o Messias vier para matar o Messias judaico. Nossa, mas está todo mundo esperando, né? Eles estão na espera. Aquela briga Olha, toda a gente vai lá. ter que terminar a nossa entrevista, mas deixa eu te perguntar só a sua opinião agora. Você acha que tem jeito de acabar com essa guerra de Israel com palestinos lá, o Hamas, no caso? Acho que não, sabe? É uma briga histórica, política, com fundamento religioso. Quando nasce essa briga toda lá, o período dos sionitas, né? Com Theodor Herzl, que todo esse povo que cria, e uma terra para os judeus sem terra, e vão para lá, e ocupa as terras que já eram dos palestinos, que eram dos muçulmanos, né? Então, isso criou uma polêmica muito grande. Então vai ser uma briga, eu acho que sem fim. Por mais que agora o Trump queira aliar ao Estado judeu e acabar e falar que vai resolver, isso não vai conseguir. Porque está na alma do palestino resistir, está na alma do judeu atacar. Então é uma briga de 2 povos irmãos, historicamente, mas que não conseguem dialogar. Que poderia. Você vê o Brasil, nosso aqui, é um país multirracial, né? E nós convivemos tranquilamente. Mas também não foi fácil, né? Houve época na época do Brasil, da história, que queria divisão entre nós. E teve então, até a época de embranquecer o país. E a gente fala que lá o fundamento é religioso, não, o fundamento é mais político. É religioso também, mas é político mesmo, porque há uma briga tremenda.
O Hamas não representa o povo palestino também. Não representa. Sim. Eles De estão onde lá que eles tiraram desde... dinheiro para fazer aquele monte de túnel? Eles estão lá desde 2006 no poder, mas é um partido político também que não representa. Como é que tira eles dali? Netanyahu eles também não representa a grande maioria do povo judeu. Não. Então ali é um misto de vivência da fé, da esperança, mas e é um país rico, né? Israel hoje é o quarto produtor de arma do mundo. Israel hoje é um país forte, Esse povo com apoio dos Estados Unidos, com apoio da Alemanha. A arma. Também, eu acho que não tenho certeza. Porque a guerra tem foi para isso. Demais. Então, que eu estava comentando aqui, o Donald Trump falando que nós demos para... Não, eles não deram, eles dão essas armas, ele não dá dinheiro. Ele constrói armas. Quem constrói armas? Onde que fica o dinheiro? Fica no próprio país, porque eles estão mandando as armas, mas é construída no país. E aí, Rússia se associa à Coreia do Norte, e, enfim, eu fico vendo isso e falo, gente, esse povo está querendo desovar a arma. É verdade, concordo plenamente com você. Balas. E acabar com a população. A população palestina está sofrendo a míngua, né? Muito sofrimento. Muito triste, muito. Ô Frei, pra gente terminar... Olha que interessante isso. Nós começamos a falar tudo e chegamos nessa questão, que é uma resistência, né? Nós falamos de povos de resistência, que é apócrifo. O que é a literatura apócrifa? O que é Bostar? São vozes perdidas na história, então são cristianismos perdidos. Então ler essa Bíblia apócrifa de forma crítica, consciente, como literatura e também como expressão de Deus aqui com inspiração, é muito interessante. Então por isso eu convido a você que está nos ouvindo, né, a ler esses textos com olhar crítico. Mas leia os textos bíblicos também, canônicos, com olhar crítico. Porque a gente acostumou, né, a ouvir os textos canônicos, inspirados, não tem problema nenhum. Mas também tem exagero ali dentro. E tem até pontos de vista diferenciados. Você pega a multiplicação dos pães, por exemplo, nos evangelhos. Marcos conta de um jeito, Marcos, Mateus e Lucas contam de um jeito, São João coloca, e João coloca de outro. Um é os discípulos que distribuem o pão e tá. No Evangelho de João é o pão eucarístico, que é Jesus. Então, essas duas ideias são importantes. Nos três Evangelhos é a transformação social, dar pão para quem tem fome, e a outra é dar, Jesus é o pão que nos alimenta espiritualmente. Olha que bonito. Lindo, mas acabou nossa entrevista, mas eu espero que não acabe, assim, tá? Quero recebê-lo muitas vezes aqui no programa. Eu que agradeço o seu convite. Te agradeço muito, muito obrigada, adorei, foi uma aula mais uma vez, e se puder deixar uma frase, assim, com mensagem para o Dia Internacional das Mulheres amanhã. Nós estamos... Te peguei de surpresa? Não, eu acho que é importantíssimo, na história do cristianismo, as mulheres foram fundamentais. Pena que a partir do século II, com Santo Irineu, ele vai escrever que quem concedesse poder às mulheres seriam expulsos da igreja. Santo Irineu, final do século II. As mulheres é essa base que dá a forma da igreja e da fé. Sem elas o cristianismo não avança, porque a mulher é mãe, é presença de Deus. Não tanto que a mulher criada por Deus é Eva, de forma mitológica, a mãe dos viventes. Então você, mulher, é muito importante nessa construção do reino de Deus. Você é muito... Pena que ainda você não tem o poder que mereceria ter dentro da história da igreja. Oxalá um dia isso possa mudar. Não só na sociedade, quando as mulheres estão buscando o seu espaço, e hoje é bastante diferente, né? Mas também na igreja. Nós precisamos fazer uma autoconfissão, né? E aprender isso, que mudar essa história. Então seja forte, seja presença de Deus no meio de nós. Nós estamos no tempo da Quaresma, o tempo de buscar novas relações. Relação com Deus, relação com as pessoas, né? Relação com a vida. O tema da campanha da fraternidade da igreja é por uma ecologia integral. E Deus viu que tudo era muito bom. Então esse integral com a relação com a natureza, de salvar a natureza, o sofrimento que nós estamos vivendo, tudo agora, a catástrofe, isso, aquilo outro, degelo, isso tudo é uma situação porque nossas relações estão perdidas. E a relação também com as mulheres, isso é mais grave ainda. Então que Deus abençoe todas as mulheres, você de modo especial pelo seu trabalho que você faz através da radiodifusão, né? De uma mensagem, continue, e todas as mulheres sejam firmes na fé, na esperança e na geração da vida, isso é o mais importante. Ok, muito obrigada. Dia 17 tem o lançamento, 19h30, que começa, né, no Centro Minas Gerais.
Centro Franciscano de Formação e Espiritualidade, Minas Gerais 572. Ali é quase esquina, né? Isso. Com a 21 de abril. Ô, Frei, muito obrigada. Que pena que eu tenho que encerrar, porque eu ficava aqui te ouvindo, horas. Imagina, eu que Sério. agradeço. Muito obrigada. Eu vou ver seus vídeos, Tá tá? Tem ele no YouTube, viu, gente? 5 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.